Olá, gente. Então, continuando aqui, pelo jeito, acho que eu vou fazer 3 vídeos, porque as questões, elas têm respostas bem longas. E vídeo com mais de 15 minutos é bem ruim de publicar. Eu mandei um vídeo de 20 minutos e não consegui publicar, porque meu vídeo era muito longo, tá? Então, eu até estou fazendo no celular, porque fica um vídeo mais leve, por isso que a gente se atrapalha mais um pouquinho aqui. Então, a questão número 3 que eu fiz com vocês era... Desculpe, durante a Guerra Civil, o governo bolchevique instituiu a política econômica conhecida como comunismo de guerra. Então, eu já descrevi como é que era essa política, tá? Vamos à questão 4 agora. Ao final da Guerra Civil, Lenin adotou um conjunto de iniciativas conhecido como a nova política econômica. O que foi a NEP e por que Lenin implantou tais medidas? Então, a NEP, gente, foi essa nova política econômica que tinha o objetivo de retirar a Rússia dessa crise que estava. Então, a Rússia, com toda aquela situação que eu falei para vocês, aquele contexto histórico pré-revolucionário, pois fez a revolução, derrubou o czar, né, instituiu um governo provisório, depois cai o governo provisório, entra o governo bolchevique, que era o governo socialista. Então, tudo isso, gente, são confrontos, né, que acontecem, e a Rússia estava na guerra, e além de toda essa situação interna que acontecia, ainda a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer? O Lenin tira, então, a Rússia da Primeira Guerra e trata de montar um plano de recuperação da economia. Tá? Então, o Lenin propõe a nova política econômica, que, segundo ele, era, né, doses de capitalismo numa economia planificada, porque vocês viram lá do comunismo de guerra, que eles estatizaram tudo, bancos, indústrias, terras, uma série de mudanças aconteceram. Então, essa NEP, ele dizia que nós precisamos dar 2 passos atrás para avançarmos à frente. Então, recuar um pouco, né, no capitalismo, numa economia de mercado, para recuperar a economia, então avançar. Então, ele projetava isso, né? Então, como é que essa nova política econômica aconteceu? Tá? Eles, né, deram liberdade para os camponeses para poder vender os seus produtos nas feiras, né? Permitiram que a propriedade privada dos meios de produção pudesse, né, existir na Rússia, que o capital estrangeiro podia, no caso, fazer investimento na Rússia, que eles pudessem fazer. E o que foi o resultado dessa nova política econômica? Foi o aumento da produção agrícola, eles conseguiram recuperar a produção agrícola, né? Afinal, eles tinham um estímulo, né? Os trabalhadores do campo tinham um estímulo de poder vender um pouco da sua produção para melhorar um pouco as condições de vida. Então, o que aconteceu? Houve uma recuperação da economia agrícola e uma certa recuperação do campo industrial, né, da área industrial. Então, essa foi a nova política econômica e o Lenin justificava como um passo atrás, um passo atrás para 2 à frente, tá? Então, essa era a justificativa dele, certo, gente? A número 5, vamos ver lá o que tem na número 5. Para Stalin, a maioria dos militares do Partido Comunista a construção do socialismo exigia o cumprimento de 2 fases. Quais são essas fases e como elas ocorreram? Então, Stalin e a maioria dos militares, ou militantes, desculpa, gente, Stalin e os militantes do Partido Comunista diziam que a construção do socialismo tinha que ocorrer em 2 fases. E quais seriam, então, essas 2 fases? A primeira fase, gente, ela aconteceu com a coletivização do campo, né? Então, quer dizer, vamos colocar tipo assim, uma estatização. O campo passa a ser propriedade do Estado, tá? E distribui essa
essas terras para milhões de camponeses. Então, o Estado vai lá, se tu tem uma terra, não é mais tua. O Estado se apropria dessa terra, né, que isso a gente chama coletivização, e distribui a esses camponeses, que passam, eles não serão donos dessas terras. Essas terras pertencem ao Estado. Eles, então, distribuem essas terras para esses trabalhadores rurais e eles passam a trabalhar nessas terras como operários, tá? Nessas fazendas estatais coletivizadas. E eles passam a se chamar, essas terras passam a se chamar de colcoses, tá? Um sistema de, né, coletivização das terras em colcose. Em vez do governo dar as terras, já vou fazer uma crítica aqui, dar as terras para esses trabalhadores, o governo, tipo assim, ó, vocês vão trabalhar, vocês vão ter terra para trabalhar, mas vocês vão ser operário do Estado. Deixa de ser operário lá do dono da terra, ou era o dono da terra que trabalhava, e passa a ser operário do Estado. Essa é a primeira fase. A segunda fase está relacionada ao aspecto industrial. Então, as indústrias, né, a indústria acelerada, com desenvolvimento, né, bem forte das indústrias pesadas, o governo vai investir pesado na indústria pesada, né, que são as indústrias siderúrgicas, tá, gente? Então, usinas siderúrgicas, hidrelétrica, fábricas de turbinas, motores, aviões, caminhões, e isso realmente vai ter um certo resultado, porque vai fazer da Rússia uma potência industrial. Embora algumas pessoas, assim, alguns historiadores discordem desse ponto de vista, tá? Mas o governo vai investir pesado na indústria, né? Essas indústrias de base que a gente chama, né? E a indústria de bens de consumos para a população fica para outra hora, tá, gente? Então, essa é a questão 5. Vamos à questão 6, então. A questão 6. Quais foram os principais fundamentos do socialismo soviético? Então, vamos lá aos fundamentos. Então, a estatização da economia, a coletivização da agricultura, o estímulo da indústria pesada, o planejamento econômico estatal, o sistema de partido único, o controle dos meios de comunicação, a perseguição a quem era contra o regime, que era opositor do governo, o líder político visto como infalível, ele era uma pessoa que não errava, que estava sempre certo, que ele sabia o que era certo para a população, e benefícios sociais à população. Tá? Então, essa era a base, né, os fundamentos, né, do socialismo soviético. Estatização, né, tudo passa a ser do governo. Que mais que eu falei? Investimento na indústria pesada, né, partido único, até tinha eleição, mas as pessoas só tinham um partido para votar, ninguém podia ser contra o governo, ninguém podia se opor ao governo, porque era preso, fuzilado. Então, essa era a situação desses fundamentos do socialismo soviético. Aí a número 7, deixa eu ver o tempo aqui, que a minha bolinha saiu para um lado, já tenho 9 minutos, dá mais um pouquinho. A número 7, relacione a atuação de Stalin ao grande terror. Então, aqui na situação do grande terror, nós vamos ter o Partido Comunista, ele, devido às perseguições que eram realizadas pelo Stalin, né, ele perseguiu não só a população, os operários, os camponeses que faziam greve, mas o próprio colegas de partido, os próprios companheiros de partido, tá? Então, o Partido Comunista fazia essa crítica, né, a essa coisa da coletivização, né, da perseguição, e
que confessavam, né, que não tinham cometido os crimes, mas não adiantava, ele mandava matar, então essa era a situação. Houve um período chamado o Grande Terror, que foi de 1936 a 1938, onde milhões de pessoas foram fuziladas e presas em campos de concentração. E na época do Lenin, gente, já tinha uma situação assim parecida, né? Que a situação se esperava que melhorasse, não melhorava, e os trabalhadores então começaram a fazer greves. Teve uma situação de que Lenin, gente, vejam, Lenin, eu que amava o Lenin. Lenin, os trabalhadores estavam numa fábrica, estavam em greves, e aí ele fechou a fábrica e mandou matar todo mundo. Tá? Então, não aconteceu só na época de Stalin, eu estou lendo aquele livro, até parei de ler, porque ele é um livro bem pesado, é O Livro Negro do Comunismo. Tá? Se vocês quiserem, já vou avisando, é um livro bem pesado. Bom, gente, então essa era a demonstração de força de Stalin, e assim ele manteve o controle total do partido. Eu vou continuar no outro vídeo, porque esse já está ficando longo de novo.